que pela paixão de Cristo Nosso Senhor destruíste a morte, herança do antigo pecado, transmitida a todo o género humano, fazei que, renovados à imagem do vosso Filho, assim como pela nossa natureza levamos a imagem do homem terreno, levemos também, pela vossa graça, a imagem do homem celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vede como vai prosperar o meu servo, subirá, levar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos se encherão de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca tinham contado, e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvai-me. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Senhor, Deus fiel, salvai-me. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Eu, porém, confio no Senhor, disse: vós sois o meu Deus, nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos e de quantos me perseguem. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo à nossa semelhança, exceto pelo pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça do auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu obediência no sofrimento. Tendo atingido a sua plenitude, tornou-se, para todos os que lhe obedecem, causa de salvação eterna. Nós vamos agora escutar a leitura da Paixão que está proposta para esta Sexta-feira Santa. O narrador será o Jaime, da paróquia de Espinhel, que se calhar alguns podem até conhecer pela voz, uma vez que ele é locutor na Rádio Taréu e também na Soberania, que fará de narrador. Por outro lado, a Lourdes irá para o altar, o Jaime para a estante, e a Lourdes irá fazer, portanto, o discurso direto. Há praticamente as coisas curtas, praticamente nós podemos repetir
logo o que elas acabaram de dizer, particularmente quando ouvirdes. Eu vou dizer várias coisas, penso que somos capazes de captar tudo. Quando ela disser, por exemplo, Jesus o Nazareno, nós também repetimos. Quando ele disser, quando Pedro diz não sou, nós também fazemos a figura de Pedro e também dizemos não sou, logo que ela acaba de dizer, ou logo que ela acaba de dizer essa parte. Depois aquelas partes que nós já estamos habituados, esse não, Barrabás, salve é o rei dos justos, o rei dos judeus, quero dizer, crucificam. Sempre que nós ouvirmos estas frases, nós, logo que elas sejam ditas pela Lourdes, nós vamos voltar a repeti-las, fazendo que, deste modo, o papel de quem está também num plano acusatório, porque não somos melhores que os outros. O Senhor esteja convosco. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da corrente do Cedrão. Havia lá um jardim, onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente. A quem buscais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Já vos disse que sou eu, por isso se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriram as palavras que ele tinha dito: Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco, mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na minha, não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus, aturaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro saía Jesus com outro bichinho novo. Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça, envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus. E davam-lhe bofetadas. Salve, Rei dos Judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos trago aqui fora para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam os judeus: Nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus. De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltarem e para te crucificarem? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajedo, em hebraico, Gabatá.
Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte, crucificam-o. Um treino, e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então os amados dos príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas rei dos judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos retruquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes, para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. O vinagre está morro. Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, expirou. Depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados despassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura, que diz: nenhum osso lhe há de ser quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que despassaram. Depois disto, José da Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos acabou por permiti-lo. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus, envolveram-o em ligaduras juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra. E a todos nós,
conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja dispersa por todo o mundo persevere firme na fé, para dar testemunho do vosso nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, Papa Francisco, para que Deus Nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e, por vossa bondade, protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós, sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por todos os ministros e pelos fiéis. Oremos pelo nosso assistente diocesano, Monsenhor Gaspar, por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Eis o madeiro da cruz no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. E adoremos. Eis o madeiro da cruz no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. E vamos agora precisamente adorar esta cruz, que é sinal também instrumento da nossa libertação. E vamos fazê-lo como habitualmente, conforme cada um assim o entender. Aquilo que eu vos sugiro é que, antes de chegar à cruz, quando nós estivermos em segundo lugar, imediatamente antes da cruz, quando estiver à nossa frente nós podemos, os que puderem e tiverem saúde, podemos fazer a genuflexão. E depois, ao chegar à cruz, termos feito a genuflexão, se quiserem, desde uma breve vénia, tocando a cruz, desde um beijo, cada um faz aquilo que entender. Sabendo que estará aqui de lado dois recipientes para a recolha dos donativos, tal como ontem fizemos em Travassou. Um terço do ofertório foi canalizado para a Terra Santa, para os lugares santos. Aqui também um terço do que for recolhido será enviado para os lugares santos. E amanhã, também como acontece aqui e como aconteceu ontem em Travassou, também vai ser assim. Um terço será enviado e o restante, tal como aqui acontece e tal como em Travassou também aconteceu, irá para a própria paróquia.
suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Cristo sofreu